Já de volta aqui com o programa Bem Assim, a gente já volta, olha aí, com a cabeça confundindo, viu, gente? Ao vivo tem isso mesmo. A gente já volta aqui, gente, para falar sobre empreendedorismo feminino, porque, olha, Liliane Vicente é estudante e empreendedora e levou, gente, o segundo lugar na edição brasileira do Prêmio Empreendedor Estudantil Global, uma competição promovida pela Organização de Empreendedores do Brasil. Além de receber a premiação em dinheiro, a aluna da Universidade Federal de Alagoas vai também representar o nosso país, isso mesmo, junto a outros 2 empreendedores brasileiros na etapa internacional do prêmio. A única mulher subiu ao pódio e não foi a primeira vez, é a segunda vez já que você sobe ao pódio, né? Sim. Parabéns, uma salva de palmas para ela. Liliane, foi difícil? Como é que foi essa caminhada para você chegar até aqui? E principalmente por você ser mulher, ser uma mulher negra e estar com esse destaque. Fala um pouco. Sim, ainda está sendo bastante difícil, até pelo setor que eu atuo, agronegócio, uma mulher no agro, né? Uma mulher CEO, a gente tem muita dificuldade quando se trata disso, em negociação. Por exemplo, eu já sofri casos de machismo numa negociação. Então, para chegar até aqui, numa posição, digamos que de destaque no empreendedorismo, uma diretora executiva mulher negra, a gente tem que começar a desmistificar muita coisa, né, na visão das pessoas. Em relação ao prêmio, eu tinha participado pela primeira vez no ano passado e fui também a primeira mulher na final, com outros 2 homens, e nesse ano eu quis trazer algumas novidades da minha empresa, eu quis trazer mais desafios também para o meu negócio, para a minha equipe, para mim também. A gente conseguiu conquistando novamente a 2ª colocação e vai ser um desafio essa representatividade que eu vou ter que levar, né, do nosso país lá numa etapa global junto a diversos outros países. A gente vai ter mais de 56 competidores também nessa final global e eu vou, como sempre, né, através do meu pitch, através da mensagem que eu quero passar, porque o prêmio ele fala muito do empreendedor, ele fala mais do empreendedor que da empresa, e eu sempre quero passar isso para as pessoas, o fato de eu ser mulher, de eu estar aqui numa posição que me permite levar o propósito que eu tenho a outros locais, né, principalmente a outros estados agora. Pois é, e você citou aí que você é do ramo agronegócio. Eu queria que você explicasse para o pessoal que está em casa e as meninas também pudessem entender que empresa é essa, a Amits. Eu queria que você explicasse para a gente como é que funciona, porque o bacana, gente, é que além de ser uma empresa, um negócio que deu certo, né, que tem dado certo, é um negócio também solidário, né? Sim, sim. Explica pra gente. A gente funciona como uma empresa de caráter socioambiental. Então, a gente visa aspectos sociais, né, na sociedade como um todo, e aspectos ambientais. Mas o problema que a gente trabalha é a distribuição de alimentos, que a má distribuição de alimentos é um problema raiz para a fome, né? A gente começou observando essas problemáticas e a gente viu que a gente poderia solucionar isso através de uma ideia que a gente já tinha, de uma forma que eu e minha equipe trabalhávamos antes, que a gente faz a instalação de hortas hidropônicas sustentáveis, né, e de baixo custo. Na nossa estrutura de apoio, a gente não utiliza tubos de PVC, como seria tradicional na hidroponia. A gente utiliza madeira de reflorestamento e garrafas PET. Com isso, a gente consegue evitar a emissão de mais de 1 tonelada de CO2 na atmosfera por mês por cada horta. A gente consegue fazer a reutilização de mais de 400 unidades de resíduos sólidos, né, de serem descartados indevidamente no meio ambiente. E essas hortas a gente trabalha com a venda delas e a doação. Com a venda, a gente tem um fundo de doação, onde a cada 4 hortas vendidas, a gente consegue doar uma para uma pessoa em situação de vulnerabilidade socioeconômica aqui do estado primeiro, né? Mas a gente já está pensando numa expansão aí pelo Brasil. E essa pessoa que recebe a horta ou compra a horta, ela se torna um microagricultor Amits. Então, o microagricultor Amits, ele vai cultivar ali na sua horta, né, através de todos os aparatos técnicos que a gente passa para eles, e vai escoar tudo aquilo que ele está produzindo em um delivery virtual também do nosso negócio, onde a gente faz a conexão desse microagricultor com o cliente dele e aí, consequentemente, ele vai estar gerando uma renda de mais de um salário mínimo por mês através dessa venda. Então, a gente visa com que toda essa estrutura, né, a gente consiga ir atenuando o problema central que a gente quer resolver, que é a má distribuição de alimentos, que gera aí 90% dos desperdícios que a gente tem de alimentos, né, que é na cadeia produtiva dos alimentos, e a gente consegue reduzir 5 dessas 7 etapas da cadeia produtiva. Então, com tudo isso, a gente visa não só funcionar como uma empresa, mas também beneficiar a sociedade e o planeta.
Gente, é uma cadeia fechadinha, né? Que ideia maravilhosa. Já dá para ir para o Eufêmia, né, Raíssa? Dá sim, para contar essa história, muito legal. Pois é, gente. E bacana, tudo isso surgiu da tua cabeça? Como é que foi? Como é que foi o projeto? Quanto tempo que vocês passaram, então, para levar isso adiante? A Amits, ela surgiu como, por isso que eu dei uma tutubiada aqui de falar o Amits, mas a gente surgiu como um projeto que funcionava dentro de um outro projeto de extensão que a gente tem na Universidade Federal, e foi lá que eu conheci as pessoas da minha equipe, duas, porque uma pessoa da minha equipe é minha irmã, e nesse projeto a gente trabalhava de uma forma diferente, a gente visava só a fome de crianças de bairros vulneráveis aqui da cidade. Então a gente tinha hortas em escolas para melhorar os aspectos ambientais, nutricionais deles, né, dessas crianças, através da merenda. Só que aí a gente conseguiu ver que isso se tornava um pouco mais difícil e que a gente não estava trabalhando o problema raiz, né? Então foi a partir do ano passado que eu consegui algumas mentorias, né? Então consegui com algum mentor ir começando a remodelar melhor esse modelo de negócio, e a gente começou a pensar em como a gente poderia fazer, em como que a gente vai pegar um problema raiz, e aí em um ano a gente conseguiu fazer essa transformação, é assim que a gente atua hoje. Então foi um processo assim de vários testes, várias validações que a gente teve que fazer para conseguir chegar nessa solução. Reconhecimento chegando, então, sim, né? E a gente fica aqui na torcida de dedinhos cruzados. Obrigada. Que um exemplo como o exemplo da Liliane representa para a sociedade, para pessoas que, assim como ela, mulheres negras também, o que isso representa para esse público? Não, isso é muito importante. E assim, enquanto tu falou, é uma história interessante para o Eufêmia contar. Essas são as histórias que a gente precisa, de fato, disseminar. Porque a gente está vendo aí, é só parar para dar uma olhada no Instagram e perceber o que está sendo compartilhado, né? Dificuldades de relacionamento. Quais são os dispositivos que estão o tempo todo acionados nas mulheres? O dispositivo amoroso e o materno. Então, está todo mundo falando de relacionamento, está todo mundo falando de maternidade, está todo mundo falando de padrão estético. E uma história como essa a gente não está contando. Uma história como essa não está escancarada em todas as páginas, porque isso vai acionar os outros dispositivos das mulheres, né? Então, assim, é entender que a mulher pode ocupar espaços quando ela pensa, quando ela se envolve com a ciência, o dispositivo da tecnologia, quando ela está ali na política. Então, assim, entender os papéis que a mulher tem condições de desenvolver em outros locais. Então, a gente está o tempo todo falando da importância de ocupar esses espaços, mas nós também estamos o tempo todo discutindo nas nossas redes pautas muito ligadas ao que a gente já conhece, né? Então, assim, uma história como essa precisa ser posicionada em todos os lugares, porque isso valida a importância dos outros dispositivos que precisam ser acionados nas mulheres, né? Então, assim, é preciso que as mulheres... Claro, todo mundo já sabe, a gente pode estudar, a gente pode trabalhar, a gente já ocupa espaços no mercado de trabalho. Mas, assim, como é que isso está sendo construído? De que forma esse dispositivo está sendo acionado? Qual a estrutura? Quais são as referências, né? O que é que a gente tem referenciado para as pessoas, né? Então, essa história, ela traz não só porque não é uma história, na realidade é uma ação, é uma atuação, é um processo que está no começo, e já é um começo que já está gigante, porque tu ficou aqui falando, fiquei assim, quase conheço, minha filha, eu e ela aqui, a gente se olhava, chocada, que é um arraso, mas assim, e por que choca? Porque a gente não está acostumado a ver mulher ocupando esse lugar e falando sobre o que ela está fazendo. E dominando tão bem, né? E dominando tão bem, porque exatamente. Perceba assim, né? Eu estou aqui e ficava olhando, olha a segurança que ela fala, a propriedade, né? A apropriação de conteúdo, de lugar, de prática, de vivência. Então, assim, é a história que ela está contando, que é a história que é dela, né? Que é algo que ela sonhou, que ela idealizou. E eu sempre falo isso, para a gente não dar o nosso lugar de fala para outras pessoas. Não importa qual é a história que vai ser contada. Então, assim, não importa se é a história do meu relacionamento, ou se é a história do meu projeto, a história do meu negócio, não importa. Mas, assim, é o meu lugar de fala. E o meu lugar de fala só eu posso ocupar, né? Então, assim, acho que isso é o que fica, né? Que eu espero que realmente fique para quem está assistindo, né? A importância da apropriação, do meu sonho, do meu desejo, do meu lugar e daquilo que eu quero compartilhar para as pessoas e, assim, do que eu devo estar realmente buscando para poder acionar os outros dispositivos e amanhã estar aqui, sabe? Falando sobre outro projeto, sobre uma outra ação que foi desenvolvida também. Raíssa, que também é empreendedora, né? Fala pra gente, como é que é? Vocês conseguem trazer parceiros? Trazer parceiros é fácil? Ser levado a sério no momento que vocês precisam apresentar o projeto da empresa? Porque é claro que a gente precisa de parceiro. A gente precisa, você como jornalista que tem um portal Eufêmia, precisa de anunciante. Como é que é apresentar o projeto? O pessoal olha assim e diz, poxa, vou abraçar assim já de cara?
No começo, assim, não no começo, porque todo mundo ainda estava conhecendo, ainda estava tentando entender como é que o Eufêmia poderia, né, agregar ali. Mas depois a gente começou a ter um retorno muito fácil e muito rápido, de muitas mulheres se identificando, muitas mulheres se vendo nas histórias de outras mulheres, como ela falou, com relação ao que ela estava falando desse assunto de agronegócio. A gente é um ambiente totalmente masculino. E quando a gente vê uma mulher falando sobre isso, a gente começa a pensar, nossa, que deusa, né? Que mulher incrível que está falando sobre esse assunto. Então, assim, quando a gente chega para apresentar hoje em dia, é muito mais fácil. Porque a gente já tem uma marca consolidada, as pessoas já conhecem o nosso trabalho, sabe que é um trabalho sério, que é um trabalho feito por mulheres, que é um trabalho para mulheres. Então, quando a gente apresenta o Eufêmia, a gente já tem uma receptividade muito maior. Então, assim, quando eu vou pensar no passado, eu percebo que a gente conseguiu crescer, né, ter uma dimensão que eu não imaginaria. E que hoje em dia nós temos trazido vários temas diferentes, né? Eu digo diferentes da mídia local, onde a gente aborda vários temas voltados para o universo feminino. Então a gente fala sobre machismo, assédio, gordofobia, a gente vai falar sobre mulheres no agronegócio, a gente conta histórias de uma mulher que vende flau, de uma mulher que é uma empreendedora de uma grande empresa. Então, assim, o nosso portal, ele abraça todas essas mulheres. Fala sobre as mulheres trans também, né? Que a gente tem muitas seguidoras que são mulheres trans e que a gente, assim, tem ali as histórias delas para contar. Mulheres com deficiência também, que pouco se fala, né? Essas mulheres, elas não são invisíveis, eu quero reforçar aqui. Porque nós temos seguidoras maravilhosas também, que são mulheres com deficiências. E muito se fala sobre a deficiência em si, mas não se fala sobre o potencial que aquela mulher tem. Nós temos uma seguidora, por exemplo, que é bailarina e ela é uma querida, tem uma história linda e tá aí para contar. E a gente contou a história dela. Então a gente procura, né, quando a gente vai falar para uma pessoa para apresentar o Eufêmia, a gente diz: nós vendemos histórias, né, histórias que você não conhece, que a gente quer mostrar um outro lado daquela mulher, da tua empresa, enfim. E é bem positivo esse feedback que a gente está recebendo e está dando tudo certo. Coisa boa, gente. A gente vai para um rápido intervalo, rapidinho, porque daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre a comunicação e a vida das mulheres. É já já.